Criar conteúdo para a internet acabou com a minha autenticidade. Autenticidade foi a palavra mais falada de 2025, pelo menos do final de 2025. Autenticidade aqui, autenticidade ali, você tem que ser autêntica nas redes sociais, você tem que ser diferente, você tem que ser única, você tem que ter o seu branding pessoal, você tem que ter um estilo definido, algo que as pessoas vão bater o olho e vão lembrar de você. E falaram tanto de autenticidade, e uma das coisas que mais me validou ano passado, quando eu criei meu outro canal no YouTube, foi o fato de eu ser uma pessoa extremamente autêntica. Mas até que ponto eu consegui manter essa autenticidade? Em uma era onde você tem que falar rápido para capturar a atenção das pessoas, onde você precisa de ganchos fortes, ganchos visuais e fazer alguma coisa que estimule o cérebro da pessoa para ela continuar assistindo o seu vídeo. E eu já te falo de antemão, se você é o tipo de pessoa que não tem paciência de assistir um vídeo profundo, pode sair do meu vídeo, porque eu, sinceramente, tô falando sem roteiro, eu tô falando o que vem da minha cabeça, e não vai ser um vídeo feito pra te manter preso no que eu tô te falando. Eu quero te explicar aqui nesse vídeo como que criar conteúdo pro YouTube, como que quanto mais você cresce, quanto mais as expectativas sobre você sobem, quanto mais alguém espera algo de você, mais você começa a criar, mais você começa a performar para ganhar um resultado específico, para extrair algum certo resultado disso que você está fazendo. E foi o que eu comecei a sentir com o meu outro canal no YouTube. Eu perdi a minha autenticidade. Eu comecei a criar para reter atenção, para ganhar views. E eu comecei a refletir sobre a autenticidade. O que é ser autêntica hoje em dia? Por que as pessoas me falaram tanto que eu era uma pessoa autêntica? Seria pela minha aparência? Seria pelas roupas que eu uso? Seria pela forma com que eu falo? Pelas graças que eu faço? Pelo fato de que eu não quero ser igual a todo mundo? O algoritmo manda ser igual a todo mundo para que as pessoas cliquem nos meus vídeos e me assistam. Então, deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu criei meu outro canal no YouTube, eu sinceramente não esperava que ninguém fosse assistir meus vídeos. Justamente porque eu ainda me sinto muito burra. Eu não me sinto capaz de criar um vídeo no qual eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar. Tem todo um roteiro por trás, no sentido de que eu crio tópicos do que eu tenho que lembrar de falar, até porque eu falo sempre que eu tenho TDAH, mas sinceramente nem eu sei se eu tenho TDAH de verdade, ou se isso foi uma desculpa que eu usei a minha vida inteira para lidar com o fato de que eu sou de fato muito burra. Ou na realidade eu fui achando que quanto mais informação eu acumulasse na minha cabeça, mais inteligente eu seria. Só que essa obesidade de informação na minha cabeça me faz ficar ainda mais confusa sobre quem eu sou. E voltando para o papo de autenticidade quando se cria, eu comecei a falar de que eu de fato queria mudar minha vida, porque eu era muito tímida, eu tinha vergonha de ser vista pela maioria das pessoas, e eu queria, ter um projeto próprio, entendeu? Alguma coisa pra dedicar, porque sempre eu pensei que eu era muito burra, que eu não tinha capacidade de ter uma carreira assim específica, até porque eu fiz, como é que chama? Nem lembro mais como é que é o curso que eu fiz, comércio exterior. E me pergunta se eu lembro alguma coisa desse curso. Eu fiz pra ganhar o diploma, sendo bem sincera com vocês. Então, assim, ter uma carreira no qual você, vai chegando no ponto mais alto dessa carreira é uma coisa que eu nunca almejei pra minha vida, porque eu nunca pensei que eu fosse capaz pra isso. Então, eu queria me dedicar a alguma outra coisa. Me encontrei no aprendizado de idiomas, que é uma coisa que eu sou muito boa. Dizem que quando você tem TDAH, você tem hiperfoco. E pode ser que o meu hiperfoco seja o aprendizado de línguas e seja uma das coisas no qual eu consigo me mergulhar tanto, me dá aquele hit de dopamina. Entende? Aprender um idioma me dá muita dopamina. Ao mesmo tempo que aprender coisas difíceis do mundo adulto não me dá tanta dopamina. Então eu vi uma oportunidade no mundo da criação de conteúdo no qual eu iria melhorar os pontos existentes. Mas existe uma coisa na criação de conteúdo que é você chegar num patamar para que você seja uma autoridade. E uma coisa que eu odeio é o marketing digital. Eu realmente odeio. Então por que eu falo de autoridade? Porque se espera-se que quando você chega lá, naquele ponto máximo, você muda o seu trabalho. Você estava, inicialmente, a ideia original do meu canal era para o meu desenvolvimento pessoal. Aí você, espera-se que você tem que estar lá naquele patamar no qual você
tem que passar a inspiração para outras pessoas como se você já tivesse chegado lá. Então eu criava vídeos assim, tipo, incentivando as pessoas a acabar com o medo de ser vista, que é algo que de fato eu acho que tem que ser incentivado mesmo, porque tudo aquilo que você tem medo está te prevenindo de chegar a determinado sucesso. Eu tenho medo de ser vista e eu sei que a partir do momento em que eu tiver curado 100% o meu medo de ser vista, mas o medo de ser vista falhando mesmo, entendeu? Que é o que eu tô fazendo aqui. Esse meu canal, pra mim, é um grande caminho, uma grande escola pra eu, de fato, curar sendo vista tentando, entendeu? Porque, tipo, eu tô tentando de novo pra ver se realmente eu tive sorte no meu outro canal, que eu cresci a 100 mil inscritos, ou eu cresci porque eu estava escorada na inteligência artificial, perguntando quais tópicos iriam performar melhor no meu canal. Então eu quero ser crua. Por isso que eu tô querendo fazer vídeos que são sem cortes, porque hoje em dia não existe isso, né, pessoal? Hoje em dia não tem pessoa, tem pouquíssimas pessoas que fazem vídeos que é simplesmente ligar a câmera e falam. Por isso que esse canal eu tô fazendo ele sem corte e simplesmente tirando o que vem da minha cabeça no momento, porque eu tô treinando a minha cognição. Eu tô treinando tirar informação que já está aqui dentro do meu cérebro, mas que eu não conseguia porque eu estava tentando roteirizar tudo de uma forma que fizesse sentido para outras pessoas, para que as outras pessoas tivessem o maior tipo de retenção possível e meu canal crescesse cada vez mais. Então eu quero realmente me livrar disso. E o que eu quero falar é o seguinte: você perde a sua autenticidade a partir do momento em que você tenta moldar a coisa de uma forma específica. Pelo menos pra mim, não pra todo mundo, porque tem gente que dá certo, mas eu funciono diferente. E é o seguinte, por eu trabalhar como CLT, por eu já ter o meu outro canal no YouTube, e eu gostar muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, eu quis recomeçar porque no meu outro canal eu já não estava mais performando do jeito que estava performando e estava acabando com a minha saúde mental. Então decidi começar do zero, porque as pessoas que vão me conhecer daqui pra frente, elas vão gostar desse estilo de vídeo que eu estou fazendo. E não necessariamente gostar de um vídeo que tem que ser editado, um vídeo que tem que ser pensado os primeiros 30 segundos do vídeo para manter o máximo de retenção possível. E voltando àquilo que eu tava falando, é que é o seguinte: uma vez, uma pessoa comentou no meu vídeo assim, esse seu título, ele está falando sobre você. E você tem que falar, quando você cria conteúdo na internet, o conteúdo tem que ser sobre a outra pessoa e não sobre você. E isso acabou com a minha autenticidade. A partir daquele comentário, pra vocês verem o tanto que um comentário afeta assim. Por mais que a gente não perceba na hora, depois eu vi que aquele comentário me afetou. Por quê? Porque aí eu comecei a fazer tudo pensando na dor que a pessoa iria sentir ao clicar no meu vídeo. E não necessariamente do meu ponto de vista que eu queria inicialmente. Porque, sinceramente, eu de fato acredito que tem pessoas que são boas em ser autoridades e tem pessoas que são boas em apontar o dedo na sua cara e falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas eu não consigo, eu não funciono assim. Eu gosto muito mais de passar valor para vocês quando eu abro para o mundo a minha verdade, quando eu abro para o mundo os meus pensamentos, o que eu estou lidando no momento e o que eu tirei de aprendizado disso, para que você possa se inspirar em mim se fizer sentido para você. E isso era o que estava dando muito certo no meu canal. Mas a partir do momento que ela me falou isso, e eu comecei a pensar assim: é verdade, é verdade. Por isso que meu canal não vai crescer, então a partir de agora eu tenho que começar a fazer sobre outras pessoas. Mas se eu não tenho empatia o suficiente para me colocar no lugar de outras pessoas, eu só tenho a minha perspectiva. Eu só vivi a minha vida com base nas experiências que eu passei. E se às vezes outras pessoas tiveram experiências parecidas comigo, elas podem se inspirar em mim e trabalhar na sua própria vida. Mas eu também não tenho a obrigação de ficar melhorando a vida de todo mundo, de ficar sendo sempre uma inspiração para as outras pessoas. Se os meus problemas trazem inspirações e alguma forma de pensar para outras pessoas, então essa é a minha autenticidade, entende? E a partir do momento em que eu fujo disso e eu começo a criar a partir de um ponto que eu tenho que agradar um algoritmo, entende? Que eu tenho que agradar outras pessoas para que elas
possam gostar de mim, daí eu perco a autenticidade. Então, o que é autenticidade pra mim? A autenticidade pra mim é a sua verdade, mesmo que a sua verdade não faça sentido pra outra pessoa, porque a partir do momento que você tenta se moldar para caber em um rótulo específico, você já perdeu sua autenticidade daí. Eu sou o tipo de pessoa que eu inspiro pela minha verdade e pela minha coragem de mostrar a minha verdade pelo mundo. E não necessariamente por eu ter chegado lá e ter feito isso, feito aquilo, segue esse modelo pronto que você vai conseguir resolver a sua vida. Não, Danina, não. Querido, vou te falar a verdade, você quer resolver sua vida? Você vai ter que trabalhar. Você é uma pessoa única, você tem as suas qualidades, você tem seus defeitos, não tem como o que eu falar que é o certo, que é o errado, você seguir, porque às vezes o que foi certo pra mim não vai ser certo pra você. Então como que você se torna uma pessoa autêntica? Na minha percepção, eu acho que a autenticidade é verdade, mesmo que você se contradiga. Porque eu me contradigo o tempo inteiro. Eu sou o tipo de pessoa que, ao mesmo tempo que eu tenho uma ideia, no outro dia eu me convenço de que outra ideia é mais importante que essa ideia. E eu fico com aquilo na minha cabeça até eu tentar. Inclusive, esse meu canal no YouTube que eu criei pra vocês era uma dessas coisas, que eu já venho pensando em fazer isso desde o começo do ano. Mas eu confesso que eu tava morrendo de medo, tava morrendo de falhar publicamente, tendo eu sido uma pessoa que conquistou 100 mil inscritos super rapidamente. Aí vai eu, crio um outro canal, porque obviamente eu quero organizar esse algoritmo pra trazer pessoas que de fato se identificam comigo, que gostam de conteúdo profundo, que gostam de conteúdo longo e que realmente gostam de escutar a verdade das outras pessoas sem ter, tipo, uma formulinha pronta. Então, eu tava com medo desse canal não dar certo. E foda-se se não dá. E foda-se se tiver pouquíssimas pessoas que assistem esse canal, porque eu quero realmente criar a minha comunidade original, a comunidade que me conhece sem eu ter nenhum filtro de inteligência artificial no meio daquilo que eu falo. Então, mesmo que você se contradiga, porque eu conversei com algumas pessoas sobre criar esse canal e eu recebi todo tipo de feedback. Teve um conselho da minha mãe que ela me falou que eu concordei super, que é com relação ao meu outro canal, e eu segui o conselho dela. Mas se eu ainda tava com a vontade de tentar, gente, não adianta. Se você quiser fazer alguma coisa, você só vai saber se você tentar. Então eu concordei com ela e falei, vou ficar só com aquele outro canal. E eu não vou fazer outro canal. E aí, um dia depois, eu simplesmente decidi que eu queria criar esse canal. E não só esse canal, mas o meu canal em inglês também. Que eu também tô morrendo de medo de criar esse canal em inglês, porque eu não sei se meu inglês vai ser o suficiente pra prender a atenção dos nativos. Olha aí, olha eu pensando em prender a atenção das pessoas. Que ódio desse algoritmo! Que me faz ter que ficar preocupando em prender a atenção das pessoas. Se você não tá aqui pelo que eu falo e acha interessante minha cabeça aqui, faz muito sentido, porque vocês estão vendo aí que eu vou de assunto a assunto. Eu juro pra vocês que eu tô usando esse canal como um treinamento cognitivo, tá? Que eu preciso parar de ficar tentando absorver toda a informação do mundo e criando minha própria narrativa com o que eu já tenho aqui. Então, eu tô proibida de usar ChatGPT, gente. Tá sendo difícil. Vou mentir, não. Tá sendo muito difícil confiar na minha própria cabeça. Tá sendo muito difícil confiar. Porque enquanto eu tô fazendo as outras coisas, enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô trabalhando, eu penso em um texto maravilhoso que eu iria trazer aqui, que eu ia falar. Na hora de gravar, me vê um branco, eu esqueço tudo. Não, eu tô aqui antes de eu fazer meus roteirinhos, né, pra seguir no caminho, porque provavelmente nem 5% das pessoas que clicaram nesse vídeo tá aqui assistindo até o final. Se você ficou até o final, fala aí nos comentários, vai ser bem legal saber que alguém tem paciência de escutar o que eu tô falando. Então, o que aconteceu foi que eu me contradisse um dia depois que eu falei pra ela que eu não ia mexer com criar nenhum outro canal, que eu ia ficar só com o meu canal existente. Na mesma hora eu mudo de ideia. E você sabe o que é inautenticidade, se é que existe essa palavra? Não é você se contradizer. Sabia? Se você tá se contradizendo, significa que você tomou outra decisão. Por mais que ela dure apenas um dia, que amanhã você vai tomar outra decisão, você tem total direito de mudar de ideia o tempo inteiro, porque é a sua vida. E o que não é autêntico nessa situação é se você ficar com medo de falar e de enfrentar as outras pessoas pensando que você é uma pessoa inconsistente. Porque, querendo ou não, a gente tem que abraçar a nossa natureza de como as coisas são. Ao invés de eu ficar lutando
contra a minha natureza de ser uma pessoa inconsistente, de ser uma pessoa que tem 1 milhão de ideias e que se convence muito rápido das ideias brilhantes que tem. E que eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas e que muda de ideia a cada momento, igual muda de roupa. Então tem que abraçar minha natureza e é sobre isso. Então eu seria muito mais sem autenticidade se eu ficasse fingindo não ser esse tipo de pessoa. A gente tem que abraçar a contradição. A contradição é uma coisa extremamente natural da natureza humana. E é por isso que é tão difícil para mim me encaixar em tudo aquilo que dá certo nas redes sociais de acordo com o algoritmo, porque eu sou assim, entendeu? Essa é a minha natureza. E a partir do momento em que eu descobri isso e que eu aceitei esse fato de mim mesma, eu decidi tentar por outras maneiras, para não dizer e não bater o martelo de que eu tenho que fazer do jeito que tá lá no meu outro canal, e que eu posso tentar por outros jeitos que não são muito óbvios, que é como que eu tô fazendo nesse aqui, porque eu acho que inclusive isso aqui vai ser um podcast. Tô até pensando em colocar no Spotify. Porque eu não sei, eu não consigo nem colocar. Na verdade, será que eu falo que é podcast? Aí depois eu tenho que ter episódio 1, episódio aquilo, aí depois eu paro de fazer, aí eu me contradizo de novo. Tá entendendo? Então, isso é autenticidade. Essa sou eu. Isso me faz ser eu mesma. Eu acho que eu falei o que eu tinha pra falar nesse vídeo. Ser autêntica é não ter medo de ser você mesmo, por mais que isso choque as pessoas. Eu acho que eu estava faltando muito disso no meu outro canal, nessa minha empreitada nas redes sociais, e eu estou tentando curar isso. E eu não consigo mais gravar esse vídeo porque tem um carro de som aqui na rua da minha casa e eles estão tocando uma música que tá me irritando muito e eu não quero que essa música toque no meu vídeo. E é sobre isso. Até o próximo vídeo.